Queridos, é um salmo bastante conhecido, 128. Ele é um gêmeo, é um irmão do 127, né? Isso é muito bom a gente ler os dois salmos juntos, porque os dois salmos falam sobre família, né? E muitos dizem que foi Salomão também que escreveu o salmo 128, pois ele escreveu o 127. E a figura do salmo aqui, ele inicia com um bem-aventurado, que significa feliz, né? A gente se lembra logo das bem-aventuranças, né? Ali descritas, faladas por Jesus em Mateus, capítulo 5. E existem, né, as bem-aventuranças no Antigo Testamento também, né? Os bem-aventurados ou as bem-aventuranças. Salmo 1 também começa também assim: bem-aventurado o varão, né? Então essa forma de iniciar o salmo, ela é conhecida. Mas o salmista Salomão aqui, ele está apontando para uma pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Tem muitas pessoas que, na verdade, esse temer ao Senhor tem perdido muito o real significado, né? Às vezes a gente olha e diz assim: não, fulano se desviou, mas ele é temente a Deus, né? Se fosse temente a Deus, estaria desviado, né? Estaria afastado? Não. Então, assim, essa questão de temer a Deus e andar nos seus caminhos, eu entendo com o temor a Deus, uma pessoa que teme a Deus, e aí no Novo Testamento vai se referir a Cornélio, né? Que era Cornélio, né? Que era um capitão, um centurião, e a Bíblia diz que ele era temente a Deus, né? Então ele dava esmolas, ele era um homem que orava, era um homem que não era judeu, né? Mas era temente a Deus, e foi a esse homem que Deus escolheu para que o evangelho fosse pregado, né? A primeira pessoa que recebeu o evangelho sem que fosse judeu, né? Então ele foi chamam-se de o Pentecoste dos gentios, né? Ali na casa de Cornélio. Então a gente observa que Cornélio ele foi escolhido por Deus para que recebesse o evangelho por parte de Pedro, que era um homem muito apegado à nação. E isso foi comentado lá no primeiro concílio da igreja. Mas, pois bem, então essa questão de temer a Deus é alguém que ele conhece os princípios gerais, né, de Deus, a verdade, alguém que é justo, alguém que é verdadeiro, alguém que não trai, alguém que não mente, né? Isso é alguém que teme a Deus, né? Então existem pessoas que podem não estar frequentando hoje uma igreja, mas eles são pessoas que eles são tementes, eles são justos em relação a isso, né? Por isso que o salmista, ele não diz apenas temer a Deus, ele diz: teme a Deus e, vamos abrir aí, e anda nos seus caminhos. Aí já é diferente, aí já está falando sobre a palavra de Deus, porque a palavra caminhos aí, o salmista está trazendo para aquilo que é revelado, como nós vamos conhecer os caminhos do Senhor por meio da sua palavra. Então não é apenas aquele que teme a Deus, bem-aventurado é aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Aí está falando de um crente, aí está falando de alguém que se relaciona com Deus, alguém que ora, alguém que busca ao Senhor, alguém que tem um relacionamento diário com Deus, porque ele está preocupado agora em saber quais são os caminhos do Senhor para que ele trilhe, qual é a vontade de Deus para a vida dele. E esta pessoa, ela mais do que teme ao Senhor, ela além de temer, ela agora está preocupada com o que Deus tem em particular para a vida dela. Amém, irmãos? Aquilo que Deus tem. Então o salmista está dizendo que esta pessoa,
ela é uma bem-aventurada. Ela é uma bem-aventurada. Esta é a pessoa que é bem-aventurada. Porque além dele estar dizendo assim, não, eu temo a Deus, ele também está preocupado com o que Deus tem para mim. Ontem foi falado muito sobre isso aqui, né? O presbítero Misael, eu também, falando um pouco sobre isso. O que é que Deus tem para mim? Eu acho que nos dias de hoje, depois que você se converte, que você vence a barreira dessa luta contra a carne e tal, né? As principais lutas, eu acho que uma das coisas mais, o que sobra para você é saber quais são os caminhos de Deus para a sua vida. E às vezes a gente confunde, a gente, ao invés de buscar o caminho de Deus, porque é isso que Jesus vai falar em Mateus 6:33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós estamos nesse nível de busca, não apenas tememos a Deus, mas nós agora estamos desenvolvendo uma intimidade com Deus para que Deus nos mostre os seus caminhos, para que Deus nos conduza no caminho dele, em todas as áreas da nossa vida. Isso aí muda totalmente o teu relacionamento com Deus. Você não é mais aquela pessoa que vem à igreja apenas para ouvir, para participar de um culto. O culto não termina aqui para você. Você sai daqui e a palavra de Deus continua falando ao teu coração, reverberando dentro de você. Amém, irmãos? Você é alguém que é uma caixa de ressonância, né? E esta palavra fica dentro de você ali, viva, como o próprio salmista Davi diz: escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Não é alguma coisa, não é como um filme que você assiste, como uma série que você está assistindo, e depois você assiste aquilo ali, simplesmente é deletado da sua mente. Vai, só quando você aí você tenta lembrar, essa série eu já assisti, né? E muitas pessoas fazem isso de uma pregação, fazem assim dos cultos. É como se fosse uma atividade comum. Ela não está preocupada, ela não vai para o segundo ponto, ela não está preocupada como essa palavra afeta o dia a dia dela, como esta palavra mexe com a vida dela. Então, este homem que é bem-aventurado, esta pessoa, esta mulher que é bem-aventurada, é este que teme e procura andar nos caminhos do Senhor. E aí ele vai fazer uma referência ao Salmo 127, né? Porque o Salmo 127 vai falar sobre o trabalho de dores, o pão de dores, né? E ele vai dizer assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olhe para o irmão e diga assim: vai dar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Quem serve a Deus no final fica tudo bem, meu irmão. E esse negócio parece algo simples essa frase aqui, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. É algo interessante, porque existem trabalhos que não dão frutos. Entendeu agora? Existem situações que o cidadão trabalha e não colhe nada. E Deus está dizendo: este homem, esta mulher, que é bem-aventurada, que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Aí ele vai fazer referência ao Salmo 1. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Ele está voltando para o Salmo 1. Ele está dizendo assim: olha, ele vai comer do fruto do seu trabalho. Ou seja, não haverá na vida deste homem trabalho inútil, trabalho infrutuoso ou infrutífero. Porque se ele está preocupado em andar nos caminhos do Senhor, Deus vai guiá-lo. Quem está me entendendo aqui? Deus vai guiar em seus trabalhos. Então você não vai ser aquele homem do Salmo 127, que trabalha até tarde, come o pão de dores. Não, mas quando você põe as mãos, você está sendo guiado por Deus, e Deus vai te levar, aleluia, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Deus vai te levar. Pastor, então eu tenho que trabalhar? Tem, mas Deus está dizendo aqui que a força que você empenhar no seu trabalho, ela terá recompensa da parte do Senhor.
O cristão, irmãos, o cristão que entende que precisa ser guiado por Deus e que ele é guiado por Deus, ele não trabalha em vão. Não existe trabalho vão. Deus faz com que ele coma do fruto do seu trabalho. Deus garante o resultado. Deus garante o investimento. Deus garante o empenho da sua energia, do seu tempo, da sua força. Quem está me entendendo aqui? Deus garante, então é uma garantia. E aí nós voltamos agora, eu quero fazer um pensamento reverso. E aí o que é que às vezes acontece? Às vezes é que a gente está nessa situação de trabalhos infrutíferos, de cansaço, as coisas não andam, não vão para frente, e aí a gente vai buscar Deus. Mas a gente vai buscar Deus não para ter um relacionamento, a gente vai buscar Deus para que Deus faça que o nosso trabalho dê certo, seja frutífero. Então assim, é como se a gente fosse buscar Deus só por um ponto, mas o segredo é você em buscar a Deus, você em ser temente, você em andar nos seus caminhos, como resultado, você terá o resultado do seu trabalho. Ele vai retornar para as suas mãos. Então, muitas vezes, o que é que tem acontecido? Nós não estamos preocupados com os caminhos do Senhor. E nós começamos a tomar decisões e decisões e decisões. Eu estou falando sobre trabalho. E sai do emprego, e muda de profissão, e está em um curso de faculdade, aí larga o curso, e procura outro curso agora, e fica. E aí a gente quer que Deus abençoe essa bagunça nossa. A gente quer que Deus abençoe a nossa bagunça. A gente quer que, não, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Irmãos, Deus já estabeleceu, quem crê nisso aqui? Deus já estabeleceu, certo? Os jovens aqui agora, qual é a sua profissão? Deus já pôs o dom dentro de você, Deus já pôs a habilidade dentro de você. Aí você de repente acorda, não, agora eu não quero ser mais coisa não, agora você, só se for uma direção exclusiva de Deus. Mas não importa o que você decidir, vai ter que, certamente tem que estar alinhado com o que Deus já pôs dentro de você, com os seus dons, com as suas habilidades. Deus já pôs dentro de você. Então assim, nós temos que entender que tudo parte do relacionamento. Mas nós não estamos entendendo. A gente está vindo para o relacionamento por causa do problema, para que Deus resolva, para que Deus dê um jeito naquilo que a gente fez e que a gente já escolheu. A gente não está dizendo assim, não, Deus, veja aí se é isso mesmo. Não, Senhor, abençoe aqui. Uma vez que eu estava lendo um livro de Kenneth Hagin, ele estava me falando que ele estava numa conferência de fé. E ele viu aquela igreja assim, e ele viu as pessoas muito necessitadas. E ele disse, Deus, por que essa igreja não prospera? Por que esse povo não... Aí, abençoe, não. Aí ele começou a orar, Senhor, passou a tarde toda, ele ia pregar à noite, passou a tarde toda pedindo para Deus abençoar. Aí ele disse que Jesus chegou para ele e disse assim, você fica me pedindo, eu já abençoei esse povo. Aí ele disse assim, como, Senhor? Se o povo está passando por essa situação toda. Não, eu já abençoei o máximo que eu podia abençoar. É o que eu falei de você. Já vai eu de novo. Quem já encheu um balde no chuveiro? Vai ter que fazer de novo. Quem já encheu o balde no chuveiro? Tem que estar centralizado. Senão não importa a quantidade de água que caia. Vai cair fora do balde. E foi isso que Deus falou para ele. Eles estão fora daquilo que eu quero. E o máximo que eu posso abençoar é isso aí. Então a questão não é a bênção de Deus às vezes. A questão é o seu posicionamento. É onde você está em Deus. Quem está me entendendo aqui? É isso que é a questão. Então ele está dizendo que esse homem vai ser abençoado. E ele vai comer do trabalho das suas mãos. E além disso, ele ficará satisfeito com o trabalho de suas mãos. Ele ficará feliz com o resultado. E ele vai prosperar, o tirar bem é prosperar. Isso aqui, na verdade, é o início ali do Salmo 1, falado de uma outra forma. Ele só está mudando aqui a forma de falar. Mas ele está falando a mesma coisa ali
né, do Salmo 1. Né, e tudo quanto fizer, o início não, o meio, e tudo quanto fizer, prosperará. Mas aí vem uma segunda cena. Primeiro ele está falando da cena do caminho, da cena do trabalho, e aí ele muda para o cenário. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero me ater mais no versículo 3 hoje. Foi o que Deus falou comigo quando eu estava lendo o Salmo. É muito forte o que tem aqui. Porque o salmista agora muda a figura. A figura é a família. E ele vai dizer assim: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Tem algumas traduções que dizem que a mulher está no interior da sua casa, né? Eu acho que a RA põe aí a NAA só para a gente comparar. Acho que é no interior da casa. Mas as duas traduções servem, porque o que o salmista está trazendo aqui é que a mulher, ela fica em casa. Aí eu digo: pastor, o senhor vem pregar agora aqui, mulher? Não é isso. Ele está colocando um papel central da mulher em ser aquela que está presente na vida da casa, na rotina da família. Ela está presente na casa. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira. Primeira coisa é essa figura da mulher, que é presente na vida da família. Ela sabe de todas as rotinas de todo mundo. Ela tem, sabe? Ela está ali, ela está coordenando as coisas. Ela está observando as coisas. E isso é algo que, por mais que mulheres hoje, antigamente não existia isso, mas mulheres hoje trabalham, mulheres hoje são às vezes a renda principal dentro de uma casa. Eu tenho um amigo muito próximo que quem trabalha é a esposa, ele fica em casa e cuida do filho. E vivem bem, e não tem problema nenhum com isso. Os dois vivem muito bem. Deus abençoou ela, prosperou ela muito, né? E decidiram, e quando chega em casa, ela é uma festa, porque a comidinha já está pronta para ela faz uma festa, porque ele sabe cozinhar, e ele é daquele que, aí já foi. A gente olha uma Gisele, né, amor? E ele: tome, meu amor, que não sei o que lá. Ela: oh, meu amor, você fez isso para mim, minha alma. Irmão, o combinado, diga para o irmão assim: o combinado não sai caro. Acabou. No curso de noivos eu falo isso. O combinado não sai caro, né? Mas voltando aqui, isso não é algo comum, né? Mas existem situações assim, né? E aí, ele até me chamou ontem para sair, mas não pude sair com ele. É uma figura, eu dou risada, né, amor? Às vezes ele aparece aí em casa, a gente dá risada com ele. E assim, então o que eu quero que você entenda aqui, o que o salmista está dizendo como princípio que a gente pode aplicar, é que os olhos da esposa, ela jamais podem sair da família. Ela tem que saber o que está acontecendo. O coração dela precisa estar dentro do lar. Por mais que ela trabalhe, por mais que ela... E vocês vão entender aqui, o salmo é muito forte, o que Deus me mostrou aqui dentro desse versículo. Ela precisa estar com o coração, por mais que ela trabalhe, por mais que ela desenvolva. E eu sou a favor que a mulher desenvolva uma atividade paralela, né? Mesmo que seja dentro de casa, entendeu? Eu acho que é saudável para ela. E a mulher do Salmo, do Provérbios, ela desenvolve, né, uma atividade, ela comercializa, ela tem uma atividade paralela ao cuidar da família. A mulher virtuosa do Salmo, de Provérbios. Então, é interessante isso aqui.
Porque o que Salomão está dizendo é que a mulher precisa estar, o seu coração precisa estar no lar, olhando os seus filhos, o seu marido. Existem cuidados que a mulher não pode terceirizar. Quem está me entendendo aqui? Por mais que você coloque uma secretária do lar, mas existem coisas que não podem ser terceirizadas. Não pode. É isso que o princípio está dizendo aqui. Tem uns homens aqui dizendo fala a Deus. Eu quero... Cuidado, você sair daqui e não ficar vivo. Talvez... Você é muito corajoso esse povo. Eu estou aqui... Não, mas você está sentindo que eu estou pregando na maior cautela aqui, meio que pisando em ovos? Aí chega um, fala a Deus, tá bom, vai lá, bonito. Então, assim, a gente precisa entender aqui o princípio, né? Porque a gente não é... A realidade aqui era outra. Mas qual é o princípio? É que a esposa, o coração dela tem que estar na rotina do lar. No que acontece, ela tem que estar a par das coisas que acontecem. Ela é aquela que está... Os olhos estão vendo tudo. Fulano e tal, fulano estudou, está acordando tarde, está comendo demais, fulano está isso... ela tem que olhar em tudo. Ela tem que estar, ela tem que ter esse coração. E Deus deu capacidade a ela para isso. Então essa figura da árvore plantada, essa figura da videira, de alguém que está ali. E o que é que a videira produz? Uva, que produz vinho, que é um sinal de alegria. Quem está me entendendo aqui? Então ela que faz com que a roda gire, que as coisas aconteçam, irmão. Sim ou não? O menino vai fazer aniversário, é ela que nós vamos comprar tal coisa, vamos para tal lugar, vamos para isso. Hoje é o marido, ela vai fazer todo esse fluxo para que as coisas aconteçam. É claro que na maioria das vezes quem desembolsa o dinheiro é o marido, mas quem faz a coisa é ela. Então eu quero que você entenda o que é que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que esta mulher, ela é a videira da casa. Ela vai promover a alegria. Ela vai ser aquele que ela... E por isso que é muito bom as duas traduções, porque uma diz que a mulher está no interior e a outra diz que ela está aos lados, guardando. Para que as tristezas de fora não invadam o coração da família. Quem está me entendendo aqui? É muito forte. Ela protege. Ela guarda o coração dos filhos. O coração do esposo. Então nós precisamos trazer para a nossa realidade isso. Porque às vezes, eu não vou falar, deixa eu terminar, senão vai. Deixa eu falar a segunda imagem aqui. Porque às vezes a gente está passando por situações porque a esposa não está executando essa função. Ela está muito mais ligada ao que está lá fora do que ao que está acontecendo. A atenção dela está muito mais voltada para o que ela está exercendo lá fora do que com aquilo que está sendo, do que aquilo que está acontecendo dentro. E isso é a causa de muitos problemas nos lares. Muitos problemas. A gente tem pessoas aqui que trabalham em escolas e a coisa está muito feia, irmão. Filhos que estão praticamente abandonados pelos pais, vivendo ao léu, ao que eles querem fazer. Eu não sou contra, irmão, mas ontem mesmo a gente foi tomar café em um lugar. Foi aniversário de Caléu, a gente, não, vamos para um lugar, vamos tomar um café. Aí quando eu chego lá, tem uma menina de 11 anos. Não tinha mais do que 11 anos. iPhone 13 na mão, já foi. Me perdoe, mas... Depois, eu quero que vocês assistam, tem uma coisa na Netflix tem coisas que são boas. Sobre o comentário do cara que trabalhava no Facebook. Irmãos, todas as redes sociais, TikTok, Instagram, foram feitas para meninas. Entre 9 e 13 anos. Para capturar
elas, acabou. Por quê? Se você doutrina a menina quando ela está ainda tenra, ela vai ser que mulher? Ela vai ser a videira? Tudo isso aqui é um golpe de Satanás. Ele está investindo pesado nas famílias futuras para simplesmente desintegrar, acabar com a família cristã, o modelo cristão de família, o modelo judaico cristão de família. Tem um país agora na Europa que vão aprovar uma lei impedindo jovens de ter acesso às redes sociais com menos de 18 anos. Vai ser impedido. Por que o pessoal está fazendo isso? Porque estão idiotizando a geração. Esta é a geração que é a primeira vez registrada, que é menos inteligente do que a geração anterior. Então, aí vem o salmista, há mais de 3.000 anos atrás, para nos informar que a mulher é uma figura central dentro da casa, que a mulher é a videira da casa, que a mulher está aos lados da casa, protegendo a casa. E onde é que Satanás vai investir? Entendeu? Vai investir aonde? Vejam, pela primeira vez na vida, os canais que têm mais seguidores hoje são canais de humoristas. Até cristãos agora, todo mundo faz humor porque tem like, tem curtida. É só fazer uma coisinha engraçada. Quem vos diga o TikTok, né? Entendeu? Então assim, esta mulher precisa estar atenada. Aí veio o feminismo, aí veio trocentas coisas agora, né? Ideologias diabólicas, né? Que entraram dentro das igrejas de forma bem sorrateira, velada, mas está lá. Está lá, está lá, quando confronta na Bíblia, está lá, né? Porque, irmãos, isso aparecer no mundo não é novidade não, o problema está na igreja. Quem entende aqui? O mundo é um jaz do maligno, não é? Porque no mundo, não importa o que está acontecendo no mundo, o que importa é o que está acontecendo na igreja, porque enquanto a igreja se mantiver fiel ao Senhor, Deus vai guardá-la, Deus vai fortalecê-la, e ela vai avançar, aleluia, em nome de Jesus. A segunda figura é a dos filhos. E ele vai dizer assim: os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. É interessante porque o salmista está falando de duas árvores que eram figuras centrais da cultura e da agricultura de Israel. A oliveira, ela é de onde vem as azeitonas, e onde produz o azeite, o óleo, que era símbolo de riqueza. Vide o milagre da multiplicação do azeite da viúva, que o profeta Elias diz assim, após multiplicar o azeite, ele diz o quê? Venda, pague e viva. Era muito dinheiro. Tipo assim, era como se alguém hoje tivesse, é como se fosse hoje cerca de uns 5 milhões de reais, vamos dizer, se a dívida fosse, sobrasse para ela assim, para viver do resto, né? Uns 3 milhões de reais aplicados, para viver do resto. Na mais fuleira das aplicações aí, poupança, 3 milhões de reais, dá um saláriozinho médio por mês. Né? Dá para viver. Então, isso está falando de futuro, está falando de que com o passar do tempo a família
ela vai sendo enriquecida. Quem está me entendendo aqui? Ela vai avançando, ela vai conquistando. Os filhos são promessas disso. E quando a mulher está ali, quando o pai está trabalhando, está mantendo, quando há esse fluxo, essa dinâmica dos céus entre trabalho e cuidado, aleluia, são os filhos que vão crescendo, que vão emergindo, aleluia, para produzir. É interessante que ele muda a árvore, não é para produzir vinho, é para produzir riqueza, é para produzir azeite. Muito forte isso aqui. Muito forte. E aí você vai ver a bênção de Deus quando os seus filhos, eles começam a acessar um nível de vida que você não tinha quando era da idade deles. Hoje eu estava falando aqui, Caléu, na idade de Caléu, eu andava 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. Ficava feliz quando arranjava uma carona para ir para a escola. Essa era a minha vida. Quando tinha um rapaz lá que tinha uma oficina, e aí quando eu estudava de tarde, a gente calculava o horário que ele ia almoçar, e aí passava meio que no horário. Não tinha como ele não pedir carona, né? Aí quando tinha essa carona, era uma festa, que a gente deixava de andar uns 5 quilômetros, né? Hoje ele chega na escola dele de Civic. Tá ruim não, né? Tá ruim não. Ele não, tá ruim não. Tá ruim não. Então assim, o que eu quero que você entenda aqui é que quando há o temor e quando há tudo isso parte de quem aqui, irmão? Do sacerdote. Olha que o salmo começa com quem? Não começa com a mulher. Começa com quem? Com o marido. Quem está me entendendo aqui? Porque é ele que vai dar, né, a guisa principal. Ele que vai dar o trilho principal. Que é servir a Deus. Que é temer a Deus. Ele vai chamar a mulher, filho, é aqui, é andar no caminho do Senhor. Para onde vai de férias, que roupa. Não, isso aí, para o que comprar, se vai ter aniversário, aí deixa com a mulher. Mas a minha preocupação maior é: estão servindo a Deus? Estão tementes a Deus? Quem está me entendendo aqui? O que eu estou dizendo é que o marido ele tem que se preocupar com aquilo que é básico dentro da casa, com a estrutura espiritual da casa e a estrutura financeira da casa. Essas duas coisas estão aí nos versículos 1 e 2. Finanças e vida com Deus. Tem mais o quê? Pode olhar o versículo 1 e 2. Finanças e vida com Deus e finanças. Aí quando ele vem para a mulher, ele vai falar de quê? De gestão, ele vai falar de observação, ele vai falar de cuidado. Aí às vezes as coisas se invertem e aí dá problema. Ou então isso é concentrado apenas em uma pessoa. Aí dá problema mesmo. Porque quando a coisa inverte e fica bom, né? Embora que a parte sacerdotal não pode ser invertida, mas a questão do trabalho, sim, não há problema. Combinado, não sai caro. Mas a parte sacerdotal não. Então, os filhos aqui, eles serão plantas de oliveira, brotos de oliveira. Promessas de Deus. Tão pequenos ao redor da mesa, dizendo assim, vão produzir. Deus está dizendo assim, não se preocupe, basta o tempo passar, que quando chegar no tempo deles, eles vão produzir riqueza. Ah, meu Deus, quem está me entendendo aqui? Descanse. Mas a revelação não é essa que Deus me deu. A revelação eu vou entregar agora. Eu nunca ouvi isso. Peguei em todos os comentários que eu tenho lá. Eu disse, não, isso aqui é muito forte. Vou largar agora. Anote. O que está no versículo 3 é algo muito forte. Porque Jesus está dizendo que a mulher é uma videira. Os filhos são oliveiras.
que é que a videira produz? E que produz? O que é que a oliveira produz? Que produz? Pronto. Aí Jesus chega e diz assim, que um dia, um certo homem vinha em um caminho, e deram sobre ele os salteadores, e o deixaram meio morto. E vinha um samaritano, que olhou por ele e cuidou das suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Isso para mim é forte demais. Eu não tenho dúvida, irmão, não tenho dúvida de que Jesus estava linkando isso ao Salmo 128. Isso aqui é muito forte. Eu procurei, pode registrar aí. Eu não estou dizendo que eu não encontrei na língua portuguesa, estou procurando para ver se tem alguém que está referenciando. Mas eu quero que, quando eu li isso e o Espírito de Deus disse assim, e me levou para o texto, eu disse, meu Deus. Primeiro ele disse assim, olha aí, são duas árvores. Eu disse, sim, o que é? São duas assim, mas o que é que essas árvores produzem? Azeite e vinho. O que Jesus, ao fazer essa referência daquele homem, é que a cura, ela é produzida dentro da casa. Os remédios são produzidos, a família saudável já tem os remédios necessários para as feridas. Que porventura os filhos, o marido, a esposa sofreram lá fora. A família que serve ao Senhor é produtora de remédio para os demais que estão lá fora, sem família, largados, andando sozinhos no caminho. Andando sozinhos no caminho. E essas pessoas, quando vêm à igreja, elas se deparam com pessoas que são membros de famílias. O azeite não é derramado aqui, é produzido dentro da casa. O vinho e o azeite são produções, são produzidos dentro do lar. A gente traz para cá. Quando a gente ministra, a gente não está ministrando algo que nós recebemos aqui. Nós estamos ministrando algo que nós recebemos no secreto do quarto. Quem está me entendendo aqui? Lá na casa, é lá na casa que é produzido isso. Que nós nos tornamos produtores de azeite e de vinho, de elementos que naquela época eram usados para curar feridas, para salvar vidas. Mas quando o inimigo entra na família e desregra tudo isso e bagunça tudo isso, aí nós temos que ir procurar lá fora o azeite. Nós temos que procurar lá fora o vinho. Nós temos que procurar esses elementos que curam. A gente precisa vir à igreja, porque aqui as casas estão reunidas. As casas produtoras de remédio se reúnem na igreja, se congregam. E quando alguém chega ali, ele recebe um abraço. Aleluia. Mas naquele abraço, ele recebe também unção de azeite. Ele recebe também, aleluia, um gole de vinho. Quem está me entendendo aqui? Ele recebe alegria, aleluia, que não foi produzida em um culto. Isso aqui é o lugar de nós despejarmos, não é lugar de receber. Nós recebemos na casa, nós recebemos na nossa comunhão, nós recebemos na família. Mas quando a gente chega aqui, a gente só sabe. Aí cada um joga o azeite, o outro joga o vinho. Quem está me entendendo aqui? E quem está perto não tem como deixar de ser curado. É isso, aleluia, que é a igreja. É uma festa onde nós trazemos o que nós produzimos em Deus. Quem está me entendendo aqui? É uma festa onde nós trazemos os frutos do Espírito, aleluia, para ser distribuído na festa, aleluia, do ágape, para ser distribuído. E quem tem sede, aleluia, quem está precisando de azeite, pega azeite. Quem está precisando
precisando de vinho, pega vinho. Quem está precisando de alegria, recebe alegria. Quem está precisando de unção, recebe unção. Aleluia. Então eu quero que você entenda, isso aqui é muito forte, irmão. As casas são as produtoras de remédio. É por isso que nós não podemos ficar aqui. A gente tem que ir para as casas que estão enfermas, as casas que estão doentes. A gente tem que extirpar do nosso meio esse espírito de clubismo. Pastor, o que é o clubismo? É aquilo que Pedro queria fazer com Jesus lá em cima, no monte. Não, vamos pegar aqui uma tenda para você, uma tenda para Moisés, outra para Elias, a gente fica aqui mesmo. Jesus disse, não, o que é isso aí? Vamos descer, tem que descer. E às vezes a gente está com a nossa casa cheia de azeite, de vinho, e a gente, Jesus, está bom demais aqui. Está bom demais. Mas a gente tem que tirar aquelas uvas. Eu estava no sul do país, e a gente parou, tinha uma vinha, e estava colhendo, né? E a gente foi lá, aí pediu ao dono, a gente pode entrar? Não, pode entrar. E aí chupamos 3 tipos de uva. Uva branca, uva... nós chamamos de branca, não é verde, mas eles chamam de branca. Uva branca, uva bem vermelhinha e uma meio coradinha assim. E aí, cada um com um gosto diferente. E aí ele disse assim, né, já está na colheita, então se não colher, não, se não colher, perde. Eu disse assim, o que é que faz logo depois da colheita? Ele disse assim, e depois que colhe, a gente já tem que trabalhar logo, para preparar para a próxima colheita. Eu pensei que dava um tempinho, ele disse que não. Colheu, e o que é que ele faz? A primeira coisa depois que ele colhe, eu perguntei a ele. Ele disse, tem que podar tudo. Sai cortando os galhos que deram fruto, para que na próxima, quem está me entendendo aqui? A colheita aumente. Então você que está com sua uvinha aí, dizendo assim, protegendo a sua uvinha, seu cachinho de uva, Jesus diz assim, tira o cacho, pode o galho, distribua. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, porque quando você prepara, aleluia, e você tira e prepara, a árvore entende que ela precisa crescer mais, que ela precisa produzir mais. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. E nós estamos às vezes, Jesus te abençoou, Jesus te abençoou com emprego, te abençoou, seus filhos estão uma bênção. Então pronto, pega um pouco desse azeite, pega um pouco desse vinho, carrega, bota na sela do seu cavalo e vai atrás daqueles que estão no caminho. Ah, meu Deus. Que estão lá feridos no caminho, meio mortos no caminho. Famílias que foram atacadas, que foram, quem está me entendendo? Vítimas da ação dos salteadores, da ação das trevas. E quem é que vai curar esse povo? Somos nós, irmãos. É a igreja. É a igreja através daquilo que Deus pôs em nossas mãos, através daquilo que foi gerado em nossas mãos. Então que você entenda hoje esse salmo tremendo, esse salmo é que eu fiquei, sabe? Eu disse, meu Deus, que coisa forte isso aqui. Está tudo dentro da família. Então, o culto tem que ser a reunião. O que é o culto? É o produto da nosso caminhar com Deus, dos membros. É o produto do caminhar com Deus dos membros. Porque se a família, se nós aqui temos uma vida com Deus dentro de casa, se nós aqui oramos, se nós aqui lemos a Bíblia, se nossos filhos, nós ensinamos aos nossos filhos, colocamos na rotina deles a leitura da Bíblia, colocamos na rotina dele. Gente, em nome de Jesus, pais, ponha isso na rotina do seu filho. Lá em casa é rotina. Ele acorda, ele vai orar, depois vai o asseio, depois ele pega a Bíblia para ler. Ele tem que pôr na rotina.
é igual a escovar dente, é igual a tomar café, é igual a tomar banho, é igual a se vestir, não tem como. A gente tem que colocar isso no coração dos nossos filhos, que a palavra de Deus é isso, é alimento para a nossa alma. Não é quando dá vontade, não é quando tem tempo. Ah, não teve aula, eu vou ler a Bíblia. Eu cheguei mais cedo, eu vou ler a Bíblia. Não, irmão. É na rotina. Quem está me entendendo aqui? E aí quando nós temos famílias assim dentro das igrejas, não tem como essa igreja não crescer, não despontar, porque ela vai começar a curar outras famílias. Ela vai começar a ir a outros lugares, a sair. Nós estamos com esse projeto Canais de Transformação, que é justamente isso. São pessoas que entenderam isso, que entenderam que foram alcançados por uma graça e que eles não querem ficar com isso para eles mesmos só. Eles querem compartilhar o que eles receberam. Eles sabem que eles têm azeite e vinho para compartilhar. E por isso eles dizem, não, eu quero, pastor, eu quero compartilhar. Tem uma nova convertida aqui, eu quero participar desse negócio. Ela está trazendo pessoas para a igreja, porque é isso, é sobre isso. Então que nós possamos entender. E aí eu termino o Salmo, não me aprofundando nos demais versículos, e ele vai dizer assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Ligar você a Jerusalém é ligar você às promessas eternas de Deus. É dizer que você estará lá, na Jerusalém celestial. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. E ele vai dizer assim: e verás os filhos de teus filhos, os teus netos, e a paz sobre Israel. A paz sobre Israel está falando do final de tudo. Quem está me entendendo aqui? Está falando de quando o Messias retornar. Está falando da promessa da volta de Jesus para reinar sobre este mundo. Então que você entenda isso nesta manhã, que você que é esposa, você que ponha o seu coração na sua família. Ah, mas eu não tenho filho. Pronto, ponha no esposo, cuide dele, fique ligado. Quem está me entendendo aqui? Ficar esperto com tudo. Esse negócio que não está tudo bem, pastor, meu casamento é uma bênção. Não pode baixar a guarda não, irmão. Jamais. Não existe esse negócio de baixar a guarda. Tem que ficar o tempo todo ligado. Está orando, está lendo a Bíblia. Às vezes é o esposo. Às vezes você está bem. E tem um problema em alguns casais, que é o seguinte: às vezes a mulher está bem com Deus, e por ela estar bem, ela acha que o esposo está bem. Isso não é verdade não. Aí ela está bem, ela está ali alegre com Deus, ela acha que o outro também está. Não, você tem que estar de olho, observando, vendo. Está orando, está lendo a Bíblia. Não vem mais para o culto, vem. Como é que está? Sentar, conversar, está acontecendo alguma coisa com você? Então é isso. Nós precisamos entender que Deus já nos deu essa bênção. Amém? A porta já está aberta para você. É só você entrar por essa porta. E você terá um lar abençoado. Você terá uma família abençoada. A sua casa será produtora de azeite e de vinho, de alegria e de riqueza, de remédio, de cura para outras famílias.